Pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, o podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão, o primeiro podcast de 2025. E hoje com um tema super interessante, um tema que vocês pedem muito, que é sobre academia de polícia. E nada melhor do que trazer os recém-empossados, aqueles que saíram recentemente da academia de polícia, para a gente conversar um pouquinho sobre a rotina, como é a rotina dentro de uma academia de polícia, os desafios. Então, gente, o bate-papo hoje vai ser muito interessante. Então, vamos lá começar a conhecer os nossos convidados. O Will, pode se apresentar. E aí, Carol, tudo bom? Então, meu nome é José Wilson. Todo mundo O Will, eu falei o Will, gente, porque a gente já se conhece, ó. Farmacêutico, a gente não vai se tudo entregar, se conhece. né? Não, mas somos novinhos. Vocês vão me chamar de Will, porque eu acho que nem minha mãe me chama mais de José Wilson. Então, o Will para todo mundo, para os amigos. Eu sou farmacêutico, como a Carol falou. A gente já se conhece da UFMA de bastante tempo. E eu formei na turma de 2006 e aí resolvi seguir um caminho na área industrial farmacêutica. Depois eu voltei para São Luís em 2016 para fazer mestrado. E aí, em 2017, teve o concurso da perícia, e aí eu fiz esse último concurso, que foi esse concurso 17/18, mais ou menos. E mestrado em que, Will? Qual área? Eu fiz mestrado e doutorado em Ciência da Saúde, aqui pela UFMA. Nossa, muito bem. Isso. E como foi a escolha da perícia? Cara, então, assim, é uma história bem, eu acho estranha, porque eu tava te perguntando antes nossa gravação de que ano era o teu concurso, e foi o ano que eu graduei. E eu lembro das conversas com os colegas farmacêuticos, tem vários colegas que estão na perícia. Dessa época. Isso, e era a escolha de carreira de muita gente. E aí eu falava, não vou fazer, não tenho vontade de ir para essa área, eu vou ficar na área da indústria. Só que aí, nesse intervalo de tempo aí de 10 anos, entre a graduação e o concurso, eu tive muita referência boa, assim, trocando ideia e tudo. E aí a gente começa a entender o que é o perito, né? E tem muito a ver com a área da gente de farmácia. Muito. Então Na verdade, a maioria dos peritos, eu creio que hoje são farmacêuticos, né? Hoje, maioria. Hoje não sei como é que vai. Depois a gente vai saber como é que estava a turma de vocês. Vamos conhecer a Luciana, a única mulher, né, Luciana, da última turma. Boa tarde para todos. Para mim é um prazer estar participando do Papo de Perícia. E eu sou suspeita de falar desse momento porque a Carol é uma referência para mim antes mesmo de ser chamada, convocada no concurso. Eu segui ela no Instagram, então tudo que ela falava me motivava muito, viu, Carol? Eu me chamo Luciana Tenório, sou formada em enfermagem e engenharia química, ambas na UFMA, né? E antes de entrar no curso de formação, eu era professora do IEMA de Bacabeira. Mas era nos meus intervalos de lecionar, planejamento de aula, finais de semana, eu ficava estudando para o concurso, porque realmente foi sempre o meu objetivo mesmo, ser perita criminal do estado do Maranhão. Que bom. Mas trabalhou como enfermeira? Não cheguei a exercer a enfermagem. Assim que eu terminei a enfermagem, eu passei no vestibular para engenharia química. E eu vi que eu realmente amava muito química. Então foi isso que a ciência sempre foi fascinante para mim. E agora, Fábio, se apresente. Então, boa tarde, né? Meu nome é Fábio Mesquita. Mesquita e o Mesquita, vocês são parentes? Todo mundo faz essa pergunta. Então é a primeira vez que eu faço. Primos separados pelos destinos, Se né? começar a pesquisar demais, vai acabar achando. Vai. É praticamente da mesma região que saiu a família do Will, saiu a minha também, mas então em algum momento elas... Isso. Mas é isso, eu sou Fábio Mesquita, eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação. Também... Eu não conheço a formação de vocês, da turma de vocês. Também formado em Pedagogia, né? Mais recente. Sou professor de Paço do Lumiar. Atuo como professor em Paço do Lumiar. E o concurso da perícia, para mim, o concurso 2017, como que eu fiquei sabendo do concurso? Um primo meu, que é investigador, disse, vai sair o concurso da Polícia Civil, porque tu não faz? Eu disse, cara, vou olhar o edital. Mas nunca, assim, eu sempre tive um pouco de medo da profissão de ser policial, né, em si. Eu achava muito perigoso. E aí, olhando as carreiras, eu disse, rapaz, a de perita aqui, ao meu ver, é a que melhor se encaixa para mim. E fiz o concurso, né, em 2017/2018. E aí, depois de muita luta... Gente, todos os concursos são assim, a gente estava conversando antes. Não tem um concurso que não é muita luta.
né? E a luta, gente, não é... A gente tá aqui no momento final, né, que já estão aqui empossados, mas a luta é desde o começo. Então, pra gente começar a falar, vamos falar do concurso de perito criminal. Na verdade, as carreiras policiais, elas têm concursos muito longos. Então, no melhor dos mundos, se você passar, eu sempre falo que é de 1 ano e meio a 2 anos para você realmente começar a trabalhar. Então, vamos falar um pouquinho das etapas. Primeira etapa do concurso é uma prova objetiva, todo mundo sabe. Isso aí não é segredo, uma prova objetiva. Se for, pode falar um pouquinho, se for um CESP, verdadeiro ou falso, ABCDEF. E é uma prova normal, como vocês conhecem. Agora, as etapas subsequentes talvez sejam um pouco diferentes. Qual foi a etapa depois da prova objetiva, no concurso de vocês? Quem pode falar? Will? A gente, depois da objetiva, né? Sim. Que, inclusive, a gente teve, na nossa prova de conteúdo, a gente ainda teve questões discursivas, né? Ah, gente, Isso. perdão. Vamos falar então um isso. pouquinho que eu esqueci. Discursivas, né? Então, vamos falar... Eu também. Eu acho Não, que a nossa não eu teve, só por isso que eu tô te objetivo. Nesse perguntando. nosso, Não. A gente teve questões Objetiva e discursiva. objetivas e discursivas. E aí, na sequência, a gente já começou com uma etapa que... Qual foi a banca? A banca. CESP. Aí é ótima, né? Na verdade, assim, eu cheguei a fazer alguns concursos para fora. E, na minha opinião, as questões objetivas da CESP, elas são mais fáceis de estudar e interpretar as questões do que a OCP, né? A OCP é muito lei. Então, para quem faz provas para outras áreas aí e a banca são tipo FGV, são bem difíceis. E para mim a CESP já achei um pouco mais... Ela exige realmente conhecimento. Você sabe ou não sabe. Não precisa ser a lei em si. Então, pra mim, eu achei mais fácil, na minha opinião. É bom falar de banca, sabe? Depois a gente fala um pouquinho sobre banca, porque isso também muda muito, gente. Muda. Vocês têm que conhecer a banca que vocês vão Mexe fazer. muito quem tá nessa fase de concurseiro e tal. Muda muito de uma banca pra outra. E a CESP, ela tem 2 estilos de prova, né? Isso. Tem aquela prova que tem as assertivas, A, B, C, D, E. Foi o nosso modelo, né, Sim. Fábio? E tem aquela que Famoso certo ou errado. O meu, gente, como eu Gente. falei, a última prova que eu fiz do CESP era certo e errado. Né? Então, assim, é bem complicado certo e errado. Tem que ter estratégia. Eu não sei se pra na fazer. perícia se tem algum desse estilo certo e errado, mas é bem complicado que as pessoas não entendem. Aí ela pensa que fez uma pontuação lá em cima e quem não sabe que você não deve responder, né, acaba perdendo. E acho que na sequência disso a gente já começou com uma fase de exames, né? Tinha uma lista de exames pra gente ficar apto para a sequência, que aí eu acho que é o primeiro desafio grande, que Sim. é o primeiro TAF, né? Não, mas vamos falar dos exames, porque Sim. também Uma muita bateria bem gente... grande. Exames Prova. reprova e também assim, que exames? Vamos pensar assim, que condições físicas geralmente reprovam? A pode gente, falar? eu posso falar especificamente do meu caso, aonde eu tive, por exemplo, eles passam uma lista de exames pra gente, e aí um exame que eu lembro bem é um exame de capacidade respiratória e espirometria. E tem muita gente que faz a espirometria e aí você leva um laudo de espirometria e esse seu resultado, ele não é um resultado apto, aí você vai fazer exames complementares para poder embasar para você. Eu não fiz esse exame. Entendeu? A gente... Eu não lembro desse E eu lembro exame. que eu tive que repetir também, porque eu tava bem... Na nossa turma, eu conversei com alguns colegas. Gente, eu já tô ficando vários. eu fico até sem ar, se vocês Tiver me falarem gritado. Eu disso. fiquei desse jeito na hora da... Tem que soprar exame. até o último os fôlego exames de do espirometria. último. E aí tem os exames clássicos, né? Os exames laboratoriais padrões para Mas quase vamos todos os exames falar, que era gente, policial. lembrem-se que tudo que é óbvio pra gente, pra quem tá assistindo, às vezes não é. Eu falo porque eu faço palestra tem 5 anos. E a galera levanta a mão. Que exames que a gente... Exatamente. Aí eu falo assim, a gente tá falando aqui, é tão simples falar de banca. Não, não é. Como é essa banca? Né? Não é nada do que a gente fala, é óbvio pras pessoas que muita gente que vai entrar ainda nesse mundo dos Na concursos carreira. públicos. Então, vamos falar já que a gente falou de banca, a gente pode depois até falar mais sobre banca, mas vamos falar, então, vamos lembrar, a gente fez a prova objetiva, que também teve a discursiva, na deles, na minha não teve, então, gente, a minha academia é de 2010, mas, enfim. E a prova discursiva foi uma delícia, né? 3 questões de química mesmo. Então, 2 questões. Essa é uma etapa Foram que eu acho que 3, vale, né? vale o 3. comentário. Então, vamos fazer, gente, é vocês que vão aí apresentar, eu tô só vale aqui, um comentário ó. especial, Carol, porque Como? tu estavas falando que a maioria dos peritos hoje, né, que estão
tão efetivos aqui no Maranhão são dessa área A maioria. farmacêutica, né? Eu creio que a maioria ainda E aí o curso de farmácia ele é um curso da área de biológica e saúde, mas ele é um curso que ele invade várias áreas ali, da parte Sim. de cálculo, da parte de humanas. Então, de certa forma, é uma carreira bem generalista. E essa nossa prova, do nosso concurso, ela foi uma prova em que as questões objetivas elas eram distribuídas dentro do conteúdo, mas as questões discursivas, e aí eu estou falando isso porque a nossa turma, eu era farmacêutico e todos os outros membros da nossa turma, além do Anderson, que era odonto eram engenheiros. Então, todos os meninos engenheiros, Luciano engenheiro, Fábio engenheiro, e todos os outros colegas engenheiros. E a nossa questão discursiva, as nossas discursivas, envolveram muito a questão de química ambiental. Eu lembro perfeitamente. E assim, muita gente lembra disso com um certo trauma. Porque a pessoa que é de outra área, que vai fazer o concurso para perito, ele tem que invadir o conteúdo de áreas bem diferentes do que ele está acostumado. Porque foi uma prova única, né? Vamos falar isso, é uma prova Ela é uma única. prova única para Isso, pra todas todas as as formações. Então ela é bem... E na turma de vocês era quem? Assim, quais são as formações? Engenharia, farmacêutico, farmácia, engenharia química, engenharia de automação. E aí a gente tinha 2 colegas engenheiros mecânicos, a gente tinha um colega engenheiro civil e um colega engenheiro eletricista e um engenheiro ambiental. Né? E além Nossa, deles, o odontologista Mas vai mudar, que é o gente. Anderson. O concurso Isso. vai mudar, se Deus quiser. Até porque realmente tem que ser feito por área. Não dá pra fazer um geralzão desse. Complicado. Porque você não seleciona bem, vamos ser sinceros. A gente não seleciona bem, assim, o número de profissionais, assim, proporcional. Fica Pra sempre... necessidade, né? As demandas, As né? de- Como a então- questão do psicólogo, né? Que a gente sempre ouve falar que parece que só tem 2 psicólogos que atuam na perícia do Maranhão, né? E aí o concurso, questões de química. Não dá, tem Tem que que ser ser por da área. área, Quem que vai tem que ser estudar? da área. Aí você não tem. É isso E mesmo. Então aí, vamos isso falar- aí é um negócio que pega, assim, pra maioria das pessoas, porque fica mais pesado pra uma área mais concentrada de um lado. Mas é por isso mesmo que tu falou, porque às vezes a área da farmácia, essas áreas acabam abrangendo um Sim. conhecimento maior e o que é mais cobrado. Então vamos falar dos exames, como eu falei. Que exames? Vamos pensar. Eu lembro que na minha academia, que já faz tempo, mas tem a questão a exame de coluna, é um exame que é prova, né? Sim. A gente precisa entregar raio-x de tórax, raio-x de coluna, eletroencefalograma. E eles analisam até o desvio da coluna. Tem uma medida aceitável. Então, se É bom tiver falar. acima, corre risco de ficar reprovado. E, inclusive, é uma questão que as pessoas têm que ficar atentas no edital, porque se for uma condição que a pessoa já tem, ela já meio que sabe que pra ela essa fase vai ser uma fase eliminatória. Não, né? eu falo toda vez que eu faço as palestras. Gente, por favor, peguem um edital e leiam. Porque assim, é muita informação. É um livro, 60 páginas. Então tem que ler pra você não ficar aí caminhando, subindo uma montanha, que daqui a pouco você nem sabe se pode ali ocupar aquela posição. E aí, como eu falei, a gente teve exame de função respiratória. Pois é, essa né, daí, gente, eu não espirometria. conhecia. Não fiz, né? Não A conhecia. gente também tem exame de função cardíaca. Não né? conhecia para concurso público, para explicar a melhor. gente teve que fazer ecocardiograma. Teve o exame da O esteira. eletro, né? Tem que também. fazer, porque a gente Esses precisa... aí todos eu fiz a também. gente A gente precisa fez na apresentar minha os época. laudos, né? O laudo de capacidade física para poder... A gente vai falar da próxima etapa depois, né? E a gente tem que fazer os exames laboratoriais. Urina, fezes, parasitológico padrão. A gente tem que fazer a triagem de lipidograma. A gente tem que apresentar um hemograma completo. Então, todos esses exames a gente precisa fazer e faz várias vezes, como a Até gente o vai ver aí, psiquiátrico né? também, né? Tem Sim. o antes também. Tem E que fazer falando no tudo. psiquiatra, teve o teste, né? O O teste. psicotécnico, né? Mas aí eu Que já é na psicotécnico. sequência. Já é outra Aí vamos etapa. falar Depois. aqui, para as pessoas não se perderem. Vocês fizeram a prova objetiva. E com questões discursivas, tá? Bem Sim. falado. Aí depois a gente teve a parte dos exames médicos. Desse momento da prova objetiva e também com questões discursivas pro exame médico, quanto tempo? Pra gente ter uma ideia, vocês lembram? De resultado, aí tu espera um tempão pelo resultado, aí eu talvez... Porque tem a convocação, aí tem um resultado, isso aí demora muito. Tem várias esperas, tá? E aí é por isso que Carol falou no começo. Não, eu tem- falo tem sempre. um tempo aí Gente, longo. se passar em primeiro lugar, tu pode esperar um ano e meio e rezando, mas é 2 anos. Eu falo que é Porque 2 aí anos. A gente esperou um tempinho pra banca apresentar os resultados, aí tem o resultado Ah, definitivo, aí tem e a a- entrega dos a- exames é só pra quem tá aprovado Isso. nessas fases. Vamos lá, passou ali, vamos tá na primeira etapa, que foi Uhum. na prova objetiva. Depois teve exames Médicos. médicos. A terceira, TAF. TAF. Foi o Não, psicotécnico a gente- antes. tem um detalhe entre um e outro, que aí não é uma etapa, É acaba o- sendo que é
aquela fase em que a gente teve que se apresentar pessoalmente para os médicos avaliarem. Ai, que trauma, Que é meu Deus. isso. Deixa Gente, como foi? Gente, lembrem, contem tudo. Porque Não escondam nada. Você faz todos esses exames, você apresenta, mas você tem um exame clínico pessoal. médicos. E aí Fábio vai lembrar bem, né? A gente fez esse exame, eram duas médicas, né? Eu vou deixar pro Will E aí, responder essa. ele é Como foi? Vocês tiraram a roupa, foi? Ele parece Tudo. muito com aqueles exames biométricos de antigamente. Então você Aí vai... Fábio ficou com vergonha. Cara, que traumatizante. Tirou a roupa, Fábio, ficou com vergonha. Essa etapa a gente fez ou na... você- Ficou como? Só Ou foi você com... fica completamente nu, Não, ou completamente. você... Você Completa- fica completamente nu. É como ver o mundo. A gente fez na clínica médica do Silma essa etapa. Foi mesmo? Foi. Ou então, se você se Aí- recusar, você é eliminado. Ah, eram 2 médicas pra E avaliar essa, vocês. essa etapa eu acho muito interessante, porque Mas eram vários. Tem- eram Tem, vários. vocês têm que falar. tem muita gente que fica tão constrangido que dá pico de pressão. Pois né? é. Porque tu faz o exame físico e aí é aferida só a pressão. É. Tem gente que fica nervoso, dá pico de pressão, aí você vai pra uma sala, fica esperando baixar a pressão. Aí você Volta fica lá. pra fazer Aí avaliação. ela faz. E eu E é uma tenho etapa que eliminatória, contar né? isso pra minha esposa, como foi. Gente. Tá vendo? Não. E aí depois que a gente foi pra etapa do E como é que foi? psicotécnico. Peraí, gente. Eu trouxe o Luciano aqui, Mas não o é à caso- toa. é. Porque assim, a gente tem que saber como foi Ixi, feito com os Luciano. homens e como foi feito com a Diferente. única mulher É. da última. No caso das meninas, eu usava aquele topinho de academia por baixo da blusa e pediram pra tirar e ficar só com o topzinho e a calcinha, ou o shortzinho. Aí vocês ficaram completamente nus. É porque, eu vou explicar por quê. Tudo Tem, nesse concurso tem. tem um motivo específico. É, gente, a gente tem que tem. entender. Porque como é que Fábio ficou. Fábio Todos ficou os homens, Todos né? os todo. homens. Ah, Não pode só mas só mulher, ele. Carol. Mas ele foi o único que ficou constrangido, né, o Will? É porque o Fábio, ele é de uma... Tem umas qualidades diferentes dele, assim, é um rapaz bem... É, eu sou um pouco mais tradicional, né? Aí É porque, Aí gente... tu falou pra tua mulher, olha. tive que falar pra minha esposa, né? Minha filha, Que esse luta. exame Ó, foi... esse exame foi assim, então você e outras pessoas já me olharam, olharam o meu corpo. Isso, Foi mesmo? exatamente isso. É porque tem uma A justificativa. tem uma viu? justificativa Sim, vamos falar, porque o técnica. doutor Como tudo na, Will como aí, tudo na doutor. perícia tem uma justificativa É técnica. fisiológico, né, Will? É É, porque fisiológico. a gente, né, nessa etapa, tem uma avaliação para uma condição chamada varicocele, tá? E aí a varicocele, ela vai ter uma verificação da questão da irrigação sanguínea do saco escrotal, né? E aí a gente, além de ficar nu, na frente das médicas, tem uma inspeção bem localizada para poder avaliar essa condição e liberar E ela, os- aí ela, os ela atos. pede, né, no caso, as médicas ou enfermeiras, que eu não sei qual é a profissão, a formação delas, né? Mas elas pedem pra gente soprar bem forte o dorso da mão. Ainda Isso. tem isso, né? Elas eram médicas. Sopra bem forte o dorso da mão. Aí, Aí ficou mais nervoso ainda. não, tranquilo. A questão, o Depois que ele já constrangimento tava maior pelado, já ele tinha já tava- passado. Depois, Will, não ponha palavras em minha boca, Will. a Por família dele vai favor. assistir o podcast. Vai, né? Amigo, mas foi... Você precisava fazer isso. Tinha que ser feito. Se você se recusa, é uma etapa do concurso. Se Sim. você se recusa, Eliminatório, você é eliminado. Lembrando também, gente, eliminatório, né? Vai ficando gente, né? Vamos falar disso. Isso aí. E aí depois a gente foi liberado... Depois desse teste, a gente foi liberado pro psicotécnico, né, Fábio? É. O psicotécnico é tranquilo, né? Aí, peraí. É só não ser Até doido. agora, né? Já fomos aprovados aí em 3 etapas. 4ª etapa, exame psicotécnico. É, o psicotécnico é uma prova. Não fala que é tão simples, porque teve gente que ficou reprovada. Não, eu digo assim, não. Só vamos falar como é que é, porque as pessoas perguntam muito. Eu como nunca, é eu nunca Eu não tinha s- feito nenhum processo seletivo que tinha essa etapa de psicotécnico como é nessa prova como Então, foi como nessa é prova da essa perícia. prova? Então, eu lembro bem de um dos tipos de São teste que a vários gente fez, testes né? que a pessoa faz. Uhum. São vários testes, né? E até quem diga, né, que é muito subjetivo Sim, e sim. tudo, e aí tem uma série de discussões por trás Uhum. desses testes. Mas aqui o objetivo é a gente falar como foi, né? Não essas tá outras falando- questões. Aí É, a gente fica tá pra- falando como foi a academia de vocês. Então tira-se todas as brincadeiras, é claro. É. Mas assim, tem os critérios, você tem que fazer os testes, aí tem o teste Tem de questão atenção. isso. Capacidade de Tem a- concentração. Tem de aquele foco. teste do palitinho, aquele é É, clássico, aquele é né? o exame Algumas palográfico. questões também relacionadas a crime, sangue, para ver o comportamento dos nossos. E são intervalos de tempo muito curto pra gente não ter tempo de pensar. Então era tudo muito corrido. Exemplo, Era- Luciana, fala um exemplo pra gente entender.
Que envolva Tipo, sangue, que Isso, envolva isso. tinha um cara que tava com uma arma e atirou numa pessoa tal. E qual era a nossa atitude diante daquele comportamento? Se era algo natural, se a gente poderia, por exemplo, incentivar aquela atitude daquela pessoa, entendeu? Relacionado com a vida do crime mesmo, para ver se nós éramos a favor ou contra determinadas situações ali que tava nas questões, entendeu? Uhum. Eu lembro também, Carol, e os meninos vão se lembrar, que tinha uma série de perguntas, né? Uma lista bem grande. E eram perguntas bem óbvias, né? Você é a favor do crime? Aí você Isso. dizia não. E lá na frente tinha outra pergunta pra com saber outras palavras, mas para ver se você entrava em contradição nas suas respostas. Então, essa daí eu creio que Narrava uma situação pra gente dizer se nós éramos a favor ou não, e entendeu? É uma etapa super interessante, assim, eu não tinha tido contato, assim, a gente fica falando pra todo mundo ler o edital, mas cada etapa eu fui surpreendido, porque Mas é bom você, assim, mesmo que a gente lê o edital, a gente quer ver quem sim, esteve. porque é diferente. É diferente. E Sabe? mas também tem, para as pessoas não ficarem assim abismadas, meu Deus, eu vou ser pego de surpresa. Não, existem os manuais, né? Sim, e sim. aí você tem como você dar uma lida para você saber mais ou menos como são os testes e se preparar também. Isso. Né? Dá para se Porque preparar. assim, Mas é um pouco cansativo, né, Fábio? Aquele teste. eu lembro bem do meu tenso, é O muito palográfico, então, né? Esse aí é o um top. clássico Esse esse. é o top. Que é fazer os tracinhos e tem que ser do mesmo tamanho, as mesmas distâncias. Esse é o clássico, né? Como disse o Will. Mas aí passaram, muita gente ficou Sim. reprovada. Eu conheço uma situação, né? Tem Mas alguns casos de reprovação, né? Nesse nosso concurso a gente teve. Mas ainda pode pedir recurso, né? Ainda tem a Sim, questão do recurso. E aí fica como subjúdice, né? Da continuidade. Então, depois do psicotécnico, qual foi a outra etapa? A próxima. O primeiro aí TAF. Aí foi o TAF. primeiro TAF. E aí, o primeiro taca ali, né? Primeira. O TAF. Tu Como foi o TAF? Lembras do intervalo de tempo que a gente Vocês vão teve? comer não, gente? Já. Eu já eu já tô pesquei, comendo, já. eu tô Tu só pra ouvir. lembras, Luciana, da quantidade de tempo que a gente teve pra treinar? Eu não sei se foram 3 Não, meses. eu lembro que foi bastante tempo. Eu acho viu? que foram uns 5 Inclusive, meses, Will, da prova pro Pro TAF. TAF. Foi Carol. mais ou Eu menos lembro isso. que eu me lesionei, eu lembro. E também teve um caso com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar também teve edital na mesma época com a Polícia Civil. Sim. Então teve um caso de alguns que estavam fazendo TAF na Polícia Militar e vieram ao óbito durante a prova. As Ah, condições fiquei físicas, sabendo. né? Uhum. E aí, então, teve o maior... Sempre antes teve, do né, jornal, gente? Sempre tem, foi. E aí, eu acho que com a Polícia Civil, eles levaram um prazo bem maior. A preparação deu para a pessoa se preparar muito bem, porque foi mais de mês, 3 meses, eu acho, ou mais. Normalmente era de 1 mês no edital, mas eles ficaram prorrogando. E aí, Por causa disso, por conta né? desses óbitos nesse concurso da PM, todos os cardiologistas que tinham que fazer a avaliação da gente para dar o atestado de aptidão para fazer a prova, pediram 1000 testes, assim, pelo menos eu Foi. lembro que o meu, não. Sim, verdade. Bora fazer uma esteira, vamos fazer um É com dupla, vamos medo, fazer. né? Isso. Ficou todo mundo bem preocupado. Não, com na medo época não, com isso. gente. É cautela mesmo. Cautela. Tem que ter Cautela cautela. profissional. Né? E como é o TAF, gente? Falem pras pessoas Então, que não sabem. o A TAF. a corridinha super top, como é que é? Top não. Não! O TAF. Assim, Bem difícil. entre os outros concursos que a gente vê, o TAF mais pesado, né? Eu tô só com medo. Esse gente. da Polícia Civil foi assim, até que eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Light. Vamos interpretar. Foi tranquilo. Uhum. Assim, agora falando de mim. Uhum. À época, eu estava recém-casado com só 90 quilos, né? Só isso. Tá com quantos agora? 72. Entendi. À época, mas eu emagreço rápido. Eu perdi em 1 mês, eu perdi bastante. Eu saí de 90 para 68. Então, meus amigos me olhavam, esse cara, tu tá muito magro, tá só o pau da placa, né? Mas se eu não tivesse perdido todo esse peso, eu não teria conseguido Que dificuldade. fazer o TAF. Não teria conseguido. Então, assim, é tranquilo, mas se você não se preparar, e treinem, tá, gente? Tem que treinar, tem que se preparar. No dia eu vou correr. Não dá. Não Não corre. consegue. Não consegue. Carol. O nosso teste ele era composto de a prova da barra, né? A gente tinha que fazer a Barra. 3 Tá. barras, 3 eram barras, 3 o barras. masculino, o feminino tinha que ficar Ficar Suspenso. assim, suspenso, né? suspenso, assim, com o queixo acima da barra por 30 30 segundos, já Isso. mesmo. Né? Os homens tinham que fazer no mínimo 3, Abdominal, ou falou? supinado ou pronado. A gente tinha que fazer abdominal remador, a gente tinha um impulso horizontal e tinha a famosa corrida, né? Que também tem uns critérios diferentes para homens e mulheres.
E eu lembro bem que quando eu li a sequência das provas, eu pensei, tô magro, tô em forma. O Will sempre, tranquilo, na verdade, o Will sempre foi Isso, magro, sempre foi em verdade. forma. E eu sempre pensei assim, Vai tô ser de possível. boa. E alimenta Tô de boa. E se alimenta super bem, né? Will? Coca-Cola e coxinha e fandango. É igual eu sou super light, gente. Coca-Cola normal, viu? Não tem esse Mas eu negócio. lembro que, assim, muitos colegas falaram, não, vou contratar um personal, vou começar a treinar sério. E eu com essa mentalidade, assim, não, eu pra sou mim vai ser magro. tranquilo. E eu lembro que eu conversei com meu irmão, que é educador físico, Aí ele falou e como? perguntei pra ele, eu disse, nossa corrida era em 12 minutos a gente tinha que correr 2.400, Fábio? 2.200? É porque a gente depende da idade, né? 2.200. Não, É, isso. dois- geralmente nessa é fase... Nessa fase era único? É único. É. Ele tem um corte, independente da sua idade. Gente do É céu. avaliação de condição independente disso. O meu era E aí ele falou por assim, idade. esse pace Por- tinha as escalas, né? Tinha as escalas, na minha tinha. Na academia foi assim. Nas duas nesse que eu TAF, fiz, não. tanto na Força Nacional quanto na... E aí ele falou, esse pace aí tu vai ter que treinar. Tu não vai conseguir fazer de primeira. E aí eu Porque não é só fui pra correr, Litorânea, tem fui pra tempo. Litorânea medir. E nossa, Corria a um e meio. primeira vez que eu corri 12 minutos, eu corri 1.700 metros. Foi longe, assim. É muito. E aí eu me preocupei. E aí tá. barra tava Tranquilo, né? relativamente, assim, tranquilo, mas porque barra, se tu não treina, meio que tu não faz. Não assim, faz. Tu acha que faz, mas não faz. A impulsão horizontal era tranquilo, uma canela desse tamanho aqui, né? É, Não tu tem já pega como, tua não. perna, já, né? Consegue fazer. E aí a abdominal era tranquilo, assim, pra mim, na época, era bem tranquilo, a abdominal e o impulso. Eu lembro que eu foquei no treino de barra e de corrida. O de barra, eu peguei rápido. Mas a corrida eu lesionei, tive canelite. Foi mesmo. Foi. Fiquei sem poder correr um tempão e eu só voltei e nesse intervalo... Mas como eu aí falei, teve esse tempo todinho pra treinar. Sim. E aí eu fiquei, 3 meses sem poder correr e eu tive um questionamento do meu teste de espirometria. Então eu tive que fazer um exame complementar de função pulmonar para poder ficar liberado para fazer o TAF. Então eu não treinei enquanto não saiu Sim. esse resultado. E aí o resultado saiu, 20 dias antes da prova. Aí eu fui Meu tirar a Deus. diferença pra corrida. A corrida quase que eu não passo. Gente, tá vendo como é perrengue atrás de É, perrengue. e Carol, esse ano. Mas por isso que é bom a gente falar nesse momento, para quem vai entrar no concurso, é já começar a ter atividade física regular, sim. ter um É. momento de estudo, mas não pode deixar de lado esse ter um momento de praticar uma atividade física, corrida, se puder fazer academia, é muito bom. É muito indicado. Porque senão, se deixar pra fazer isso perto, depois que sair o resultado da prova objetiva, Como eu, né? é muito complicado, né? Vai passar por 90 situações quilos pra- que... Realmente, por isso eu perguntei 90%. Não, Nossa, Fábio fala assim, eu tava com 90 quilos. Não cabe 90 quilos em Mas Fábio, vocês não olharam a minha pô. CNH? A gente só Sim. acredita porque a gente viu as Foi fotos tudo a dele felicidade antigas. do casamento, foi, Fábio. Foi. E Carol, A mulher cozinha muito bem, gente. Ah, Viu, meu sim. amor? Beatriz. Olha, e Beatriz. Carol, Pois é, Beatriz, minha esposa. minha irmã, vamos deixar esse menino magro. Que a Vai lá. tendência é a gente começar a trabalhar, todos os peritos que eu conheço engordam no mínimo 10 quilos. Ela já de me 10 a previu 15 de- quilos. E detalhe, é que depois do TAF, e aí nossa espera foi maior, né? Só 7 anos pra segunda turma. E aí Outro eu engordei. preparação. Aí é outra engordei- preparação. eu engordei tudo de novo. E não treinei mais nada. Mas quando eu te conheci, tu já tava magro. Ou não? A época, Carol. Sim. A época é que a gente começou as tratativas 19. Sim. E depois eu engordei tudo de novo. Aí eu disse, não, agora provavelmente terá Não. a segunda academia, eu tenho que perder tudo de novo. Aí eu voltei pro corpo que eu tô agora. Mas eu já Agora tava... é dieta, tudo. eu já tava com 90, de novo, já tava com 90, 89 quilos. Um efeito sanfona chamado Fábio. É, E Carol, Não vai engordar. não, minha esposa me proibiu de Isso, engordar. então, Não Beatriz, faça comidas fitness agora. Lights, né? Lights, porque agora que ele vai começar na jornada profissional Mas dele na isso aí é Pérez. uma coisa muito complicada. Tipo, eu particularmente não fazia ideia do que Carol falou, assim. Dessa demora entre as etapas e outra. É, Eu lembro bem eu que falo pra todo quando mundo. saiu o resultado, conversando com os colegas que já estavam na perícia, todo mundo falou assim, nem te preocupa, que aqui a gente tá precisando tanto de peritos que vão chamar vocês Vão todos chamar pra tudo, fazer, a gente sempre fala, vai chamar pra tudo. fazer uma academia só. E aí a de vocês provavelmente vai ser a mais rápida. E a nossa, como o Fábio falou, foi a que demorou mais. Então, a gente tava lá, todo mundo novinho, recém-aprovado no TAF. Sim. E agora? Só que na sequência que Carol tá levando, a próxima etapa é a academia de polícia. Que E aí vai ser nosso foco, a gente já Não falou. é? E aí a gente ultrapassou Usamos essa 30 etapa do minutos. TAF prévio à academia, e quando a gente foi fazer a academia agora,
Já tava todo mundo... Fábio engordou e emagreceu várias vezes. Nesse intervalo de tempo. Mas E a academia de polícia envolve outro TAF que a gente a gente vai falar. Luciana. Não, eu queria lembrar, porque na minha preparação para fazer o TAF, uma amiga minha que fez o TAF da PM me sugeriu tomar um energético. E eu, no desespero, porque quando eu estava correndo, eu não estava conseguindo atingir o tempo. Aí ela, amiga, usa o energético, me deu o nome. Comprei, falei pro meu esposo, olha, eu tô usando esse aqui, vou correr agora que uma amiga me indicou. Aí tudo bem, corri. Amei a corrida, acho que eu fiz em 9 minutos. Cheguei super animada. Quando eu cheguei em casa, passei mal, comecei a ver estrelas. Parei no hospital, com a pressão baixou. Nunca façam isso, porque tem que ter acompanhamento, tem que ter orientação, tem que ter preparação. E eu não tinha essa instrução, não procurei um médico, não procurei ninguém, só segui o conselho da minha amiga. E não deu certo, não façam. Então, o certo mesmo é se preparar com antecedência. É mesmo. Para poder ter o corpo já preparado para aquela etapa, né, que é tão importante. Bom, falar mesmo, gente, realmente procurem profissionais. Na minha época, eu contratei personal, porque eu não tinha condições. Ai, enfim. Ainda bem, já passou. Gente, vamos pensar, agora vamos chegar, né? Depois de 30 minutos de podcast, a gente vai falar da academia de polícia, pra vocês verem. Tava no item 1 do roteiro aí, academia de polícia. Por isso que eu falei, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a gente vai fazer outro podcast. Vamos falar realmente agora sobre a academia de polícia. O que é uma academia de polícia? Quem quer falar? O que é uma academia de polícia, Fábio? Olha, a academia de polícia é um local onde, de fato, você vai ser preparado para entrar na instituição polícia. É a escola da polícia, né? A escola da polícia. É onde você vai ter o primeiro contato e ali é um mundo novo, diferente e você tem que se adequar, né? Você tem que entrar naquele quadrado e ficar ali quadradinho. Senão... É uma experiência muito diferente de tudo. E eu gosto de falar uma outra coisa que eu sempre falo nas palestras. A academia de polícia, que é onde vamos falar do concurso aqui de perito criminal, onde você vai realmente aprender a ser perito. Então as pessoas ficam assim, antes do concurso, eu queria tanto entender um pouco mais sobre como é que investiga caso de homicídio, eu queria saber como é que sabe quando é suicídio. Tudo bem, por curiosidade, para incentivar, para motivar. Mas tudo que vocês precisam saber, que a gente precisou saber, pelo menos para dar um pontapé inicial, é falado na academia de polícia. Isso. Então, e lembrando que não é um tempo longo, não sei se continua, na minha época era 434 horas, não sei se continua, distribuída em várias disciplinas que a gente vai conversar aqui. Então, vou falar sempre, concurso é para quem estuda para a prova do concurso. Não precisa se preocupar, mas eu queria saber mais como é que é o DNA em local de crime. Não precisa saber. Você vai, em algum momento, você vai ser treinado para aquela atividade. Até Tá importante falar Carol, isso. Até os próprios professores dos peritos criminais, eles orientavam que todas aquelas informações que nós estávamos tendo, era tudo muito sigiloso, algo que somente as pessoas da área têm que ter acesso àquele tipo de informação, Isso, né? são informações, muitas vezes, são informações sensíveis, né, que são muitas coisas que são faladas nas academias, eles pedem sigilo. Isso. Né, muitas vezes, até por isso que tem toda essa restrição de quem realmente vai poder entrar ali. Você já passou por todas aquelas etapas e o final é ali, você fazer o seu treinamento para começar a trabalhar. E aí, novamente, a academia que a gente fez, que todo mundo faz para entrar na carreira policial, é novamente uma etapa eliminatória. Como o Fábio falou, é a escola da polícia, então a gente entra lá como aluno. Isso, aí você vai para um colégio, pensa que é um colégio da polícia. A gente tem o fardamento padrão, a gente tem as disciplinas, então a ementa é estruturada para carreira. Então as disciplinas que a gente fez, como o Carol falou, para preparar a gente para a carreira de perito, a gente tem lá todas as disciplinas especificadas, tem uma carga horária. A nossa academia, ela teve que ocorrer numa quantidade de dias reduzida, porém com uma carga horária... A carga horária sempre vai ser a mesma. Pode ser que eles estiquem ou eles comprimam ali. Então a gente entrava lá... Saía bem tarde da noite, bem 8 horas. Cedinho. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Era 6h30 e saía 8 horas da noite. Isso de domingo a domingo? Segunda a sexta, inclusive alguns sábados, né? De segunda a sábado, e a gente ficava disponível aos domingos caso também precisasse de um QAP, complemento né? de carga horária, QAP, famoso QAP. E aí, assim, é muito, muito bacana, muito interessante. Eu falo que a muito experiência da academia de polícia é uma experiência de vida. Muito. E o interessante é que a gente, quando
quando entra, a preparação é para todas as áreas. Isso. Eu sou engenheira química, será se eu vou pro ILAF? Mas não, eu tenho que estar preparada para qualquer área, porque não vai que eu fique no ILAF, posso trabalhar em local de crime. Então, o bom é que a gente vê de tudo, informática, de incêndio, de trânsito, vários tipos Identificação de veicular, nossa primeira disciplina com perito. papiloscopia, medicina legal. É, porque vocês vão ver toda a criminalística, todas as áreas da isso. criminalística. Todas Porque as quando você áreas. sair, você vai poder atuar Em qualquer naquelas área. áreas gerais, pelo menos nas gerais, né? Isso. Algumas a gente tem umas restrições. Mas as áreas gerais, balística, identificação veicular, local de crime. Tem que sair preparado para isso. Vocês têm que tudo. estar com aquele geralzão. Para poder ser designado para qualquer um. Então vamos falar como é que foi a academia de vocês. Vou falar um pouco da minha. Por exemplo, na época que eu fui, minha academia foi mais longa do que a deles, mas geralmente, como eu falei, a carga horária geralmente é a mesma. Eu creio que não mudou, né? Se mudou. Mas se não mudou, deve ter mudado pouca coisa. Então, a gente usa uniforme. Na minha época era uma blusa verde, eu não sei como é que a de vocês era. Branco. Nossa, foi Nossa, branco. era Padrão. Só mudava alguns detalhes para diferenciar os cargos. Então na época era uma calça jeans. Aí tem eles orientam a gente de Padrão. tudo. E aí a gente chega, tem o horário de chegada, que não pode atrasar, Não. e tem todo aquele procedimento de hino, né, gente? Tem Sim. o hino. É uma escolinha, é tipo como a gente tá na escola Se mesmo. atrasa, tem que pagar, É né? isso. Fica Pagar, devendo. tem que pagar. E é uma etapa em que a gente teve o disparo da convocação da academia, quando a gente recebeu aquela famosa mensagem do nosso executor Belchior, que entrou em contato Gente, com o cada Belchior, né? Vamos falar, Belchior é o executor, gente, ele é o chefe, Maravilha. era assim, o O chefe. melhor Foi executor incrível. de todos Foi os o tempos. melhor Executor de executor. todos os Olha aí, Belchior, o melhor executor de todos os tempos, não esqueça. E aí, assim, o ponto de partida foi esse. O Belchior entrou em contato com a gente individualmente, a princípio formou um grupo. E a partir dali a gente tava com o pé já na academia, né? E aí ele entrou em contato para saber se a gente já tava com o fardamento ok, passou as orientações iniciais, preparou a gente para essas questões que são muito importantes. Pode parecer Sim. que é secundário, você tem que se preocupar com o conteúdo das disciplinas e em fazer uma boa prova, conseguir uma boa pontuação. Sim. Mas essa questão de padrão de fardamento, padrão de comportamento dentro da academia. Fardamento e É muito comportamento, é bem importante. importante mesmo. O que a gente recebeu lá dentro de base em relação à hierarquia e disciplina, o famoso um só corpo, a nossa turma tinha que estar dentro de um Sim. padrão que mostrasse um comportamento, uma agregação, uma união muito forte, para a gente não receber os famosos FOs negativos, onde a gente ia ter que pagar alguma penalidade em forma de flexões a qualquer tempo, né, meu primeiro xerife? Foi o primeiro xerife. Foi. E uma coisa legal que as pessoas não sabem é que toda turma tem um nome, né? Sim. Tem. Como era o nome da Essa turma de Olhos da vocês? Justiça. Olhos da Justiça. Por quê? Quem foi que deu esse nome? Quem teve essa ideia? Então, a gente Colocamos no primeiro grupo, nós né? elencamos vários, né? E fizemos uma votação. E Foi a esse foi o primeira nome. tarefa dada pelo executor pra Pois gente. é, a primeira foi tarefa, gente, tem que ter um definir nome. o nome da turma. Nome da né? turma. E o grito, né? E a gente fazer o nosso grito de bravo, guerra. A gente É tinha que tipo ter o nosso o grito, bravo, né, que eu falo. é o grito. E a gente recebeu um manual Uhum. do aluno. Sim. Então, naquele manual, Tem um manual. te ensinava de tudo ali. É. Então, quando eu li pela primeira vez, fiquei assustada, porque dizia assim, você só pode circular na sala de aula, se sair para alguma dependência, tem que pedir permissão Só para o tô com executor. Então, para mim, eu tinha que estar, tipo assim, não posso fazer nada. Padrão. tenho que ficar só aqui, né? Então, a gente já pega aquele susto, Uhum. com aquela rotina que é totalmente nova, bem diferente, né? A questão de nós não poderíamos sair com a camisa para qualquer lugar, então eu sempre usava uma jaquetinha por cima quando saía Isso. da academia. Então era todo um cuidado. Tinha almoço lá, gente? Pedíamos. A todos gente- os dias. a Não, na gente- minha época tinha mesmo. A gente Tinha um pegou, refeitório. Gratuito. a gente- Tinha um tinha. refeitório, a gente não tem pegou mais? um momento da academia onde a academia estava Reforma. passando por Ah, reformas. não, é verdade. Quando então, eu fui o tinha. refeitório e o alojamento eles estavam em reforma. Ah, bom. E aí as nossas refeições a gente não saía para fazer fora, mas a gente pedia a comida e Sim. almoçava nas dependências da academia. Mas, Mas assim, podia, né? Sair, tinha. Só que Podia. tinha um intervalo. Só que Ah, tá. Não, Correr também, nós era também curto. nosso podia intervalo era de sair. uma hora. correr mais o ou menos, risco né? de sair, ficar preso no trânsito. E aí verdade. ser Já- penalizado. Aí ia pagar, a gente paga demais. Paga como, Fábio? Flexão, né? O Will que diga, né, Will? As tendinites, Eu né? lesionei logo meu pulso na primeira semana e me Meu acompanhou a academia inteira, essa lesão de
de pulso, a tendinitezinha. E é interessante falar também que tem outros cursos de formação junto, né? Teve, no caso, nosso meu também teve. Teve de delegado junto. Sim, Claro, assim, no mesmo local. Nós tínhamos 3 turmas acontecendo em paralelo. A gente tinha uma turma que era dividida em 2, que era dos delegados, que era o maior quantitativo, né? De 40, né? 40 colegas. 40. E aí a gente teve uma turma de investigadores junto com escrivães, né? E a nossa que era a Os pequena, 8. né? Os 8. E a Os 8 mais 1 com o odonto. 8 mais 1. E a nossa primeira sim. tarefa foi aprender o hino da Polícia Civil. Ah, gente, sempre tem. Sim, as formações... As assim, formações. As questões que deixam a gente mais preocupado na primeira semana e nas semanas seguintes de academia são as que a gente não está acostumado. Porque quando a gente fala de disciplinas, A gente tu vai ter afinidade com alguma coisa ou outra e tu vai ter o conteúdo para pegar. Mas são questões que você não aprende, que você vai aprender lá. Então, essa questão do comportamento durante as formações, o famoso... A questão da movimentação, a gente tem todo um padrão. E aí, o papel do nosso executor, do Belchior, foi poder dar esse direcionamento pra gente. Porque a gente está ali representando a perícia do Estado, dentro da academia. Então, a gente tem um padrão de excelência da perícia que a gente tinha que refletir. Então, o nosso executor cobrou da gente a manutenção desse padrão. Olha aí, Queria que a Belchior, gente, você é o exemplo. Que a gente não tivesse avaliação negativa durante as formações, que a gente soubesse o hino, que a gente cantasse o hino alto. E aí isso tudo foi passado pra gente e foi cobrado. E se Até a gente o não... ponto de falar, o xerife, o Fábio tinha que treinar mais 10 vezes pra falar com a turma. Bora, rapaz! Desse Bora! jeito. Exatamente. Voz altiva o tempo É todo. voz né? altiva, né? Agora não dá porque eu tô um pouco... Assim, pros colegas saberem, os futuros peritos aí que estão assistindo, durante a formação na academia de polícia, a gente tem um número de dias de academia e a cada intervalo de tempo, um de nós, né, Tornava o xerife. se tornava o que é chamado de xerife da turma. Que é como Então, se fosse o líder daquela é o líder semana, da né? É uma turma. semana. E aí Pra vocês era menos. Foi menos porque era menos, por causa nossa, do era uma tempo, semana. né? E aí o xerife, ele vai ter que responder pela turma, para os professores e também para o executor. Sim. Então, a turma ela está subordinada ao xerife e o xerife está subordinado às autoridades na sala de aula. Fala do teu primeiro xerife, Will. O que foi E que aí ele fez? Seu primeiro xerife foi muito bom, né? Ele já falou, você foi excelente. A gente escolheu o Fábio para ser o nosso primeiro xerife, porque Pela durante luta. as organizações e tudo, Sim, a gente né? entendeu o Fábio como líder da gente ali. E Fábio, Até hoje, assim, Carol, eu até acredito... hoje é o nosso xerife. Nosso É o eterno primeiro xerife, né? E eu acho que o primeiro Muito xerifado, eu não sei empolgado. se Carol concorda, mas o primeiro xerife é o xerifado mais difícil. Porque Não, é pior mesmo. tu não tem uma referência, então tem que tudo aprender começa na ali, hora. é muito na marra. verdade. E a gente tem determinados comportamentos que a gente traz e que na academia são diferentes. Né? Uma das primeiras orientações, celular, tu esquece celular. Tua mãe pode te ligar, tua esposa pode te ligar, teu filho pode estar doente, tu não vai olhar o celular. Só o xerife usa celular E é só pra pra se responder o o executor. executor. Então, Perfeito, é isso a mesmo. gente que está acostumado hoje em dia, tá o tempo todo aqui com o celular, na academia, são Esquece. 90 dias, 180 dias, 50, como foi o nosso bem corrido, que tu vai estar numa rotina completamente diferente. Então, esse primeiro xerifado sofre muito. A mesa, as pessoas podem não entender, mas como a gente está lá o dia todo, isso aqui não é nada. Tu tem que ter uma mesa lá montada com tudo. Tem que ter um café, tem que ter... Porque assim, a turma... Só ela- sou eu que tô comendo, viu? a turma Eu já precisa Eu tô comendo também... demais. Essa é outra cobrança que a gente teve que atender. A gente tem que refletir o padrão da perícia até nisso. Então, a melhor mesa de café, a mesa mais sortida, a mesa tem que ser a da perícia. Então, vamos lá. E Semana o após xerife- semana foi evoluindo, né? Isso, e aí a gente vai escalando. E a exigência do poder- xerifado aumenta. aumentava à medida que avançava de xerife para xerife. Meu Deus, chegou quando na última mesa, então Era foi um assim. banquete. É o banquete. E aí a gente vive lá. Então, realmente tem que ter toda aquela... É a gente verdade, vai melhorando, né? É. As coisas vão E melhorando. a nossa turma foi muito cobrada. Claro que tudo é positivo, né? Mas por conta também das gafes do primeiro xerife. Ai, meu Deus do céu. Não, conta uma aí. Pode contar logo o aí. primeiro As xerife- O gafes. primeiro Tu xerife, já né? contou uma grande gafe do teu exame aí que eu não sabia. Não, essa ali não Do teu foi exame nada. Análise. Isso Essa não não é foi nada, né? nada perto Nem do se que esse primeiro compara, xerife Carol. fez. Foi. Aí, primeiro dia, né? A cúpula da perícia Foi vai dar as boas-vindas vai dar as pros novos boas-vindas.
E o primeiro xerife muito Doutora empolgado, Kelly, né? Que sou doutora eu. Ficava ficava só... Tô Miguel, tô Sampaio, Todo todo mundo, mundo. toda a cúpula da GP toda. Cúpula da GP Aham. inteira. Aí o primeiro xerife vai lá, muito empolgado, pede a palavra depois que todo. E também por conta da luta, né? Muito emocionado. Menino novo, emocionado, e vai lá e fala. Lágrimas nos olhos. Com as lágrimas Até eu, gente, eu tô até escorrendo. imaginando. Carol, Aí- chorei também. Nós seremos a melhor turma de todos os tempos da perícia. Na frente da perita geral. Dá o que tu falou? Nós seremos a melhor Turma turma, de de peritos de todos os tempos. Olha aí, Carol. Meu Deus. Carol, Recém-chegado. imagina quantas flexões a gente pagou por causa disso. Aí, né, depois de tudo, nosso executor chega lá, interrompe a aula, né? E aí diz, olha, né, vocês prometeram na frente de toda a cúpula da perícia que serão melhor que a perita geral. Melhor que todo, melhor do que eu, que sou o executor de vocês. Então, por causa disso, Palavras têm poder e tem... vocês vão pagar. Mas o xerife, como foi que diz, vai ter que pagar 2 a mais. E o abençoado do xerife Entendeu né? que ao invés de 2 a mais, ele achou que tinha que eu pagar tenho o um pouco dobro. de perda auditiva, né? Eu tive otite quando infância, então eu tenho Você, Aí- a tua empolgação. Não, 2 esse vezes dia foi mais. trágico. Aí o que era pra ser 2 a mais, Fez eu 2. entendi 2 vezes. 2 vezes mais. E o executor lá toma inflexão. E aí quando ele encerrou, eu tive que fazer Ou seja, 2 vezes. Mas o detalhe é que esses braços fortes não conseguiram fazer as 2 vezes Completamente mais que o meu destreinado, cérebro se completamente propôs a fazer. destreinado no primeiro dia. Tá entendendo? empolgar. Foi assim, aquele menino empolgado. Demais. Total, empolgou, demais. empolgou. Aí foi isso. Aí Belchior disse, abaixa um pouquinho. Foi. Mas Vem. não, você tá pensando que nosso executor, que foi o melhor, ele cobrou um padrão de Foi, excelência. mas o que você prometeu. Pronto. Se você falou, você vai ter que Isso cumprir. foi Primeira coisa, desde- falou, tem que fazer. É regra de vida, viu? Exatamente. Carol. Falou, tem que fazer. E essa cobrança foi desde o primeiro dia na Cadepol até a nossa formação. Sim. E aí, Ixi, então vai ter... e aí, Carol, o nosso querido executor, né, que pra gente foi mais que um executor, foi um pai mesmo, e aí a gente fala isso de O coração. pai Belchior. Pai- Pai Belchior. Pai Belchior. Ele você- disse o seguinte, que se passasse um dia sem que a gente recebesse um elogio, ou dos executores, ou dos professores, no final do dia a gente ia tem que pagar. Ixi, então tinha que chegar lá. É. Oi, querida, Sim. tá aqui um presentinho pra professora. Obrigada. pelo- Foi nesse padrão. Professora de português, a senhora gosta de chá? Vamos trazer um chá. Né? Café. Todo dia. Café. E aí tinha Café que... gourmet, não Só tinha? foi Tinha café. café Tinha, gourmet. tinha. Só foi café gourmet todos os dias. Gente. Ainda bem que não tava Eu tão espero caro que quanto agora. continue assim, onde E, vocês Carol, estiverem. Mas a parceria foi tão certa assim que eu lembro da nossa última aula de defesa pessoal que os professores eles chamaram a turma e falaram, parabenizaram aquilo foi a muito turma que legal, nós cara. éramos uma turma muito unida. É porque a nossa que ele turma, não por ser uma tinha- turma muito pequena, a É. gente conseguiu ser uma turma muito coesa, né? E aí, nas disciplinas, refletia muito em relação à atenção, à performance. Porque, assim, as pessoas já ouviram a gente falando Mas que... às vezes a turma pode ser até pequena, mas às vezes não tem essa compatibilidade, É. essa união, essa uniformidade. Eu percebi, eu sentia de fato no dia a dia, os meninos se preocupavam muito comigo por eu ser a única da turma. É. Então eles perguntavam como é que. Eu também desenvolvi a canelite, como é que tá precisando disso, aquilo. Ah, eu também tive Na aula de isso, defesa eu tive tantas pessoal, coisas. o Breno, que era o Canga, né? Ele tinha todo o cuidado comigo de não me machucar, até porque nós tínhamos Ele que fazer tinha a com prova. ela, Ah, mas ela- Mas entendi. ela Ai. não tinha com ele. Não, entendi. Então, Isso aí a gente precisa falar, porque vocês falaram... Não, vocês falaram Breno que falaram a gente... que você deveria ter vindo pro podcast, mas Foi, como eu não eu sabe, amo mas não o tinha, Breno. não tem como, a gente faz outro, A porque só gente dá pra tem botar 3 pessoas. as disciplinas, como o Carol falou, a gente tem que se preparar para ser um perito geral. Então, tu tem É. as disciplinas dadas por peritos, onde a gente As teve gerais a da criminalística, balística, a gente teve identificação veicular. Documentoscopia. Exato. Mas a gente tem as disciplinas da atividade policial. Isso, gente, vamos E falar aí dessas, a que é gente geralmente teve- as pessoas têm são, curiosidade. são disciplinas, como o Luciano falou, que Defesa são pessoal, bem diferentes. que é A o gente teve exemplo. defesa pessoal, Armamento a gente e teve tiro. armamento e tiro. Então, essas Que eu, disciplinas gente, ui. são as disciplinas que a gente sai ali da questão da Da polícia caixinha, e, tipo e a mesmo. gente, né, se sente policial, E por assim entra dizer. mais na atividade policial. E aí né? a nossa turma, por ela ser pequena, nessas disciplinas físicas, a gente não tinha como se esconder, né? Então É. são as disciplinas...
em Não, que a e gente, aí entre aspas, eu, sofre Fábio, mais, né? Tem o mesmo nome do professor, Fábio. Quem que ele se lembrava? Pra Claro, dar os Fábio, exemplos? você foi a sensação dessa academia. Fábio, venha cá pra gente Aí fazer ele, aqui Fábio, um vem cá. mata-leão. Vamos fazer Aí aqui lá vai. Mata-leão. Mata-leão. Lá vai uma torçãozinha, uma Algemação, hein, Fábio? Oh, meu Deus do céu. Cara, eu machuquei o pulso, até hoje ainda dói. É sério, você tá pensando que você vai fazer concurso da perícia e vai ficar E é isso de aí, boa? assim, é importantíssimo falar que aí, todas essas disciplinas, inclusive essas que a gente falou de armamento e tiro, a gente passa por prova. E aí você tem uma pontuação que você tem que chegar em todas, né, para atingir a pontuação e passar dessa mais uma etapa. E aí a gente tem as Que é famosas eliminatório, provas, né? Que é eliminatório. Se você prova não de atingir- É uma armamento etapa. e Aqui tiro, no, aqui no Maranhão, na verdade, a maioria dos concursos é dentro, é etapa. prova de defesa pessoal, né? Aqui a prova de defesa pessoal Eu e foi... Fábio lá na briga de rua. Então quer dizer que vocês já sabem, qualquer coisa que acontecer, vocês estão preparados, né? É pra tá, né? É pra tá. Não, eu tô... É pra... Belchior? Peraí, eu... Tem que dizer sim, senhor. Sim, senhora. senhora. E Belchior, acabei de saber que eles chegaram, disseram que iam ser a melhor turma. Eu pergunto aqui, depois de uma aula de defesa pessoal, de uma aprovação na academia de Não, polícia, estamos preparados com se certeza. chama briga aí no meio da rua. Não, Sim, é... senhora. Com certeza. Tá tudo certo, né? Sim, senhora. Se alguém vier querer tomar a arma do perito, né? Já Defesa sabe de como... armamento, aprender. né? Beleza, Defesa de- beleza. Retenção de arma. Retenção. É. Né? Retenção. E outra lição da academia de polícia, né, Fábio? A terminologia da profissão, né? É verdade, as Né? terminologias que você tem sim. que usar. O Que você... professor Joadson lá foi bem específico pra gente, coisas que a gente nunca vai falar mais, né? Em relação Bala, a... pente, Bala, é. Pelo amor de Deus, né? Verdade. Não Vamos, pode, vamos não se, pode. se ater aos termos. Mas Termos assim, técnicos, né? galera, assim, ó, uma infinidade de conhecimento que a gente... Talvez, quando a pessoa faz o concurso, ela não imagina que Não, ela ela vai não ter imagina. no final. E aí a gente passou por todas essas disciplinas super legais, assim, tipo, documentoscopia. Eu também, gente. Eu particularmente não imaginava que Eu dentro da perícia tinham várias... tinham tantas áreas. Eu queria muito a É muito documentoscopia apaixonante. na Quando época. você Na época, mas conhece, hoje não. quando a gente, eu que praticamente participei bastante ativamente da comissão, né, que correu atrás das coisas. Você era a cara da você. E era. aí eu perturbei muito a doutora Carol, gente. Corri atrás. Doutora Carol, pelo amor de Deus, e mandando mensagem, ligava. Vamos resolver, vai dar certo. Aí, Carol, rapaz, eu tenho tanta coisa pra me resolver. Disse, bote a Mas nossa embora, demanda vamos no embora, meio. botar junto, porque eu levava umas demandas aí, né, pro governo. Mas tá aqui, essa aqui também vai, essa aqui Eu também disse, vai. e aí, doutora Carol, conversou, rapaz. Carol, imagina Gente, agora imagina. a nossa turma com 7 engenheiros para fazer a disciplina de medicina legal, né? Gente, é Lá mesmo. no IML, né? E aí a gente Sim, Gente, tinha agora todo- essa aí. teve um dia dedicado a Medicina. conhecer a estrutura, poder ter o contato lá com O podrão. Com o podrão. isso. E como aí foi a galera essa. tensa, né? Todo mundo tenso. os meninos aí. Gente, como foi a experiência do IML? Me contem. Pra mim foi tranquilo, então eu... Ai, Fábio, tu é. Fábio, ele é referência a você. Mas alguém passou mal? Não. Só hoje Ninguém, teve ninguém desmaiou. um que Não, mas pediu deixa eu pra dizer, a sair. pessoa. Teve um, Ele não é, desmaiou. Fábio, que Não, pediu a gente teve, por conta de ser condensado, a gente não teve vários dias lá no IML. A gente teve um dia aí, praticamente um plantão completo lá, à espera de alguma ocorrência que tivesse uma morte Uma morte violenta para violenta. fazer, porque isso aí é um modelo de estágio que a gente faz nessa disciplina e também a disciplina de medicina. E aí na de medicina, a gente teve lá um dia inteiro com a parte teórica, só que de sobreaviso, caso chegasse algum... O corpo vocês iam A lá olhar. gente ia descer para acompanhar, né, o exame. Mas aí era lá. corpo fresco, né? E a gente não teve nós chegamos- no IML. A gente, na verdade, acabou fazendo um acompanhamento no SVO. Ah, que é no uma SVO, situação é. bem mais tranquila, mas ainda mas assim... tinha que ter sido lá no IML com É. vários disparos, um negócio bem E aí, perícia mesmo. Ainda assim, é muito novo para quem nunca fez um... Não, porque quem quem não nunca- é da saúde não fez as disciplinas de Mas pra gente. anatomia e morfologia. na Até pra ver- gente é mas pra diferente, né? gente, na nossa aula, a nossa aula de anatomia é uns cadáveres que pareciam uns Sim, plásticos. não parece um... Não tem, eu fiz 2 vezes que eu fiz psicologia, eu fiz também. Então, quando eu cheguei no IML, eu disse, não tem nada a É ver. isso. Não tem nada a ver o que a gente olhava lá na UF. E a nossa turma também é bem tranquila, né? Não tinha nenhum carregado, assim, pra... Não teve ninguém que atraiu ocorrências. Não, Foi- ninguém- foi lá. Mas vai ter. E ó, Mas Sempre deixa eu te tem, falar né? pra vocês, vai ter. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Alguém disse assim, eu não quero ir pra morte violenta?
Teve alguém que já falou assim, eu Não. não quero ver morte, não quero ver sangue? Acho que Não, não. Nenhum dos não, meninos, acho que- não. Não, mas Assim, é porque se- geral, eu falo é. muito porque teve na minha turma, da Que não minha queria? turma. Tem 2 amigas minhas da UFMA, 2 pessoas que desistiram na academia de polícia Foi mesmo. por causa disso. Porque disseram que, como a gente não tem certeza pra onde a gente vai depois, as 2 falaram que preferiam não arriscar, porque não teriam, naquele momento de vida, questões mesmo pessoais, que não teriam condições de Eu ir conheço pra. uma Só pessoa emocional. Duas da pessoas. Federal que não aguentou a parte prática com cadáveres e desistiu lá. Pois é, por isso que eu falo pra vocês, assim, realmente, tudo é importante. É, Até pra você ver, porque assim, às vezes a gente cria uma magia tão grande na nossa cabeça e na hora não é aquilo. É. E não é fácil, é pesado. O plantão não é fácil, gente. Eu queria ir pra morte violenta. Passei o primeiro mês, meu primeiro mês de escala foi em dezembro. Gente, eu peguei tanto É um atropelamento. dos meses que o pessoal fala que é mais... Era tanto cadáver que quando chegou em janeiro, eu falei, gente, eu não quero mais. Já tava assim, gente, Foi. minha mão, assim, teve umas Saturada. ocorrências aqui. Eu não conseguia nem segurar a caneta. Era uma coisa atrás da outra. E atropelamento, pra mim, assim, atropelamento ou acidente com vítima fatal, meu Deus. Foi falado pra gente na academia. Que Gente, é horrível até de pensar assim. Então, eu queria sair, aí eu gostei muito da DOC. Aí, na época, Antônio José, não tem vaga, é só na externa. Beleza, Antônio José. Aí me botou, na época, uma vez a identificação veicular 1 mês, aí depois patrimônio. Carol, né? Aí me voltou, não, aí eu falei, não, mas eu fiquei só 1 mês, foi só bem light com o meu amigo Mário. Aí ele foi só Foi pra... nosso professor. Pois é, porque foi só pra tirar fazer lá umas férias, eu não lembro nem de quem era. Mas aí eu voltei pra externa, aí eu falei, cara, agora eu também não saio mais. Ah, tu não quer pra balística? Não. Tu quer? Não quero. E agora vou ficar na externa. Quando voltar, vou ficar na reprodução simulada. Eu tô logo até avisando aqui, viu, gente? Na época eu gosto, gente, pra mim, reprodução simulada, Ave Maria. É o que eu mais gosto. Mais complexo, mais assim... É quando a gente sente, assim, parece que nosso trabalho, assim, faz efeito. Claro que faz também. Só que a gente parece, assim, que é um laudo solto no mundo. E quando a gente produção, pega... Né, Carol? Uma produção, não é só um laudo. Não é só um laudo, você vai analisar tudo, o processo todo, o inquérito todo. Então, assim, é uma gratificação. Esse aí eu acho que eu vejo que é de fato assim, o quebra-cabeça. desafio, né? É o Construir quebra-cabeça quebra-cabeça real. mesmo da perícia. Ah, né? reprodução simulada. Que, é. pra quem não sabe, erroneamente reconstituição de crime. Mas eu acho, assim, a cereja do bolo da perícia, eu amo. Gente, já deu 1 hora, já era... Mas o tanto de coisa que eu boto, por isso que não dá. Eu falei pra eles, gente, eu vou mandar um roteiro, só que esse roteiro aqui não vai ser esse e vai faltar um monte de coisa. Vamos falar das dificuldades que vocês tiveram. Eu vou falar uma que eu tive, gente, eu não gosto de armamento e tiro. Então, assim, imagina, eu nunca tinha visto uma arma na minha vida. Até aqueles barulhos eu ficava logo nervosa. Então, assim, pra mim, eu tinha total aversão a armamento e tiro. Então, assim, pra mim, foi o maior desafio da minha academia, foi armamento e tiro. Pra mim, assim, não é que eu fiquei... Ai, gente, ficava nervosa até de ouvir. Não fiquei nervosa, eu fiquei preocupada com a cautela que tínhamos que ter. É. Toda hora os professores davam aquelas instruções pra gente tomar controle, né, da boca de cano, pra não... É. Então eu fiquei com medo de sofrer algum incidente, né, acontecer Incidente alguma de coisa, tiro, isso. né? E aí eu ficava com essa cobrança direto, até porque foi meu primeiro contato. Eu também, nunca nem tinha nem olhado uma arma assim. Meu Deus, eu nunca vi uma arma. E, cara, eu olhava os meninos falando Luciana, tudo ali. por favor, E eu disse, esses Luciana. meninos sabem de tudo, eu não sei de nada. Eu também. Primeiro ficava contato nervosa. dela, aí quando o professor disse, agora vocês vão mirar na cabeça do alvo, ela foi a única que acertou na mosca. Não, Aí eu tô vendo Luciana falar um negócio desse aqui no podcast. Mas deixa eu falar pra vocês, mas Ah, por por incrível favor, que Luciana. pareça... Ela não gosta do apelido que ela ficou no final, mas a verdade tem que ser dita, Fábio. Que Não foi? foi pistoleira. Pistoleira, rapaz, Luciana Tenório, a pistoleira. É. Mas Fábio e Will, eles tinham costume com tudo. Não lá, ponha né, palavras sabe? assim. Não, Luciana, também. Rapaz, tu já tinha costume, Fábio. Luciana. Não, o Will eu sei que ele não tinha, porque eu Não conheço o Will de tinha. Não, mas eles muitos anos. estudavam Eu na dei muita internet, sorte. cara. Eu dei muita sorte porque Não, a gente, nossa turma era tá doido. pequena e os professores de armamento e tiro, inclusive um abraço pro pessoal do GRT, que foram ótimos instrutores pra gente. Quem foi de realmente. vocês? É, Ah, eu Nogueira foi o principal instrutor da Foi. gente, mas a equipe do GRT toda participou, né? A gente Não. precisa mandar um abraço pro 06, né? Sim, ai, aí Instruções foi precisas em relação à gatilhada. Cara, Mas assim, eu nunca é. tinha tido contato. Pra mim foi o primeiro contato. a experiência, acho que dele, até De como triscar instrução numa e arma tudo, e né? É. de atirar. Mas eu dei muita sorte porque na formação da linha de tiro, que é a mesma para todos os dias de prática,
eu fiquei ao lado do Fábio. E aí, e aí assim, porque o Fábio era uma referência. Uma referência pra mim de manuseio do armamento era o Fábio. Rapaz, esse menino é Não, porque o Fábio, ele tem experiência com airsoft e tudo, entendeu? Sim, verdade. Então, ele já tinha algum conhecimento com isso. E aí eu podia me basear, e aí eu me descobri um excelente atirador, que eu não sabia que eu era. Nossa, rapaz. Mas é como a Luciana falou, É. como você tem que ter a atenção total, É, a verdade. linha de tiro. É. Então você não pode se descuidar por nenhum segundo, afinal de contas você está lidando com uma arma de fogo. E os Isso. seus colegas estão do seu lado. Não, é né? verdade. Então, Todas as instruções e a- ali realmente são pertinentes. naquela Que hora pode ali era a acontecer. atenção total e você tinha que fazer mesmo do jeito que manda. E né, foi uma disciplina que mobilizou muito nossa turma, assim. Todo mundo se interessou muito pela disciplina, assim. Tanto a parte de teoria, a parte conceitual, quanto a parte prática. Então, A gente citou esse exemplo porque eu geralmente é o que todo mundo tem curiosidade. Na verdade, todas porque as é muito disciplinas, novo é muito para a maioria novo. das pessoas que vão para academia, a questão do armamento de tiro E a gente teve sorte por isso, porque a turma pequena, nesse caso a gente foi muito privilegiado, controle. porque tinha as praticamente instruções um eram instrutor quase pra cada. personalizadas. Isso mesmo. Eram 7 instrutores, né, que Isso. estavam... Quase praticamente. Eram pra cada. Foi muito bom, assim, Muito, a muito gente bom, e a excelente, turma excelente. evoluiu muito durante as práticas, né? Infelizmente não atiramos de fuzil, né, Fábio? A gente começou Queríamos também ter atirado de 12, 12, né? Mas né? não Mas realizamos nosso tudo bem. sonho, mas tudo bem. Mas você pode ter, vocês... Pessoalmente, minha maior dificuldade foi a parte de saúde física. Bota o Ian na balística lá pra Nossa. A gente Não, fazer tirando vários, a física que eu ia falar, mas a gente passou pra mim muito, essas duas coisas da academia. a gente passou muito tempo entre o TAF do concurso e o TAF da academia. Acadepol. É. Então eu já tinha lá, tô ali passado dos 40 para poder de novo. De novo. E eram outros testes, né? Dessa vez a gente não teve barra, a gente teve Vocês a não tiveram corrida. barra? Não, a gente teve a corrida, a gente teve Flexão. flexão, que não tinha na original, e que eu já tava com a tendinite, então eu tava, por muita sorte, ela é escalonada por idade, então para você chegar na pontuação máxima, quem é mais jovem tem que fazer mais. Sim. A gente teve Coitado. abdominal remador, né, também, Corrida. e a corrida. É Corrida porque de 2 também quilômetros. tínhamos a disciplina de saúde física. Então, durante o dia na academia, Isso. em alguns horários da semana, a gente tinha que correr lá também. É muito pelo puxada, pátio a da parte da E a academia. saúde prova, né? física. Não, mas- Fazíamos É verdade, até agachamento. A prova Fazia tudo. a prova da Prancha. disciplina foi o A TAF. famosa prancha. Isso, e a prova da Prancha. disciplina é o novo TAF, onde a gente tem É o novo TAF, faz os critérios lá de pontuação para poder chegar lá na nota máxima, né? Que todo mundo queria chegar. Né? E aí Luciana tem a defesa tirou de pessoal. letra. Defesa pessoal também a gente faz uma prova. A gente A evolui caneta. em todas as técnicas e no final tem uma Fábio prova. já tá E aí- pronto. não, Briga é- de e rua essa aí, prova eles aí- se livram na hora. Fábio. Espero nunca precisar. Graças da a Deus, a instrução, gente em se nome de prepara pra não Jesus. precisar, com É. certeza. Mas é uma disciplina também muito interessante, porque tem muito conceito novo pra gente. É. Né? Quando a gente chega do início das técnicas básicas até a E o- retenção de armamento, pra gente é tudo muito novo em relação à defesa pessoal. Porque a gente, na nossa turma, a gente não tinha nenhum atleta de nenhuma arte marcial. Então, todo mundo tava lá sim. zerado, mas é bem interessante. E, gente, histórias engraçadas. A mais engraçada aí da academia. A minha? Já A contei. tua tu já contou, é verdade. Essa é. daí superou tudo e Não, todos. você foi o grande empolgado da academia. Não, mas tinha que ser, né, gente? Mas claro, A- não, toda gente, a é verdade. luta Eu acompanhei, assim, gente, eu Mas, sentia assim, o perrengue. assim, claro que eu, naquele, agora eu vou me justificar, né? Agora eu posso me justificar. Claro que a gente, não é questão de soberba ou querer dizer que vai ser melhor, mas foi de dizer Mas a gente tem que pensar que E é um compromisso de dedicação, né? foi Fábio? dizer, exato, que teríamos dedicação pelo esforço Pelo que esforço, foi dado verdade. Tinha que fazer jus à pra luta. conquistar, né? Porque é um sonho, né? Eu até trouxe aqui, né? Hoje você tá com Olha aí, com gente, o ali a distintivo. câmera Aqui ali, a ó. câmera. Gente, eu tô só desacostumado Realizado, essas hein, coisas. Hoje você tá Olha com aí, o como distintivo, né? Olha a empolgação do homem. Olha a empolgação, mais uma vez, ó. Então, assim, isso aqui é a realização de um sonho. Verdade. Né? E foi Não, é muita, verdade, gente. muita luta, como eu gosto de dizer, luta por cima de batalha, por cima de guerra, mas que no final Deus deu essa vitória pra gente. E aí, no momento daquele discurso áureo, né? Muito inflamado, muito emocionante, que eu tava muito emocionado, claro. E Só quem era já dizer viveu isso. que daríamos o nosso melhor, sempre, né? E a ideia e a mensagem foi essa mesmo, né? E deram mesmo. E deu tudo certo. Deu tudo certo, em nome de Jesus. Luciana, alguma observação, assim, para mulheres que entram? Sabe o que eu quero te falar? Eu vejo muito... Não é, talvez o nosso caso não tenha
não tenha acontecido, mas, por exemplo, tu já era casada, né? Sim. Teu marido, assim, digamos, não fez nenhuma objeção. É um ambiente muito masculino. Na verdade, eu acho que ele foi meu primeiro incentivador. Eu dizia, vou fazer esse concurso, será que dá certo? Com certeza, estuda. Quando eu tinha que fazer o treinamento do TAF, ele estava correndo comigo do meu lado. Fazia Então, assalto. pra mim, A foi defesa essencial. pessoal, ela praticava com ele em casa. Defesa pessoal. Então é isso. Aí ela virou, gente, falar, é a Luciana Tenório, que é pistoleira. Como é o nome do teu Quase marido? mata o Breno na Pedro. Aí, claro que Capaz, vou te dizer, a mulher vai andar armada, o negócio não é fácil. eu avisei a ele, eu disse, olha, meu irmão, Ele incentivou, mas ele atenção incentivou. E na hora da defesa pessoal, que o professor dizia, lembra do teu esposo falando isso e aquilo pra me estimular a bater no Breno? Gente, então foi isso que aconteceu? Aí tu virou uma pistoleira, meu Deus, coitado do Pedro. é porque a Luciana tava Não, com mas não pena era na do aula de Breno. tiro, na aula de defesa pessoal, que já era... Ah, É sim. porque na avaliação de defesa pessoal, assim, pro pessoal entender, a gente Mas aí ela forma duplas, né? Ah. E aí os professores formam essas duplas. Pensei que fosse na hora de Por atirar lá cate- no alvo por pra falar assim, categorias. pensa que é teu marido. Aí a mulher fica... Não, aí já é começou Não, de mas crime, Os não professores formam por categoria mais ou menos alinhada ali por Altura. peso e tudo, Ah, altura. sim, tá. E aí o Breno, Breno. né, que é o nosso caçula aí A da gente turma, chama de canga, né? O canga. forma o o Canga. Canga, ele era o Canga da Luciana. E aí, assim, na prova de defesa pessoal, o requisito básico que os professores exigem não pode ser simulação, eles não querem teatro. Então é uma situação real Sim, de sim. agressão, né, que é cobrado na disciplina. Então a gente chegou lá sem saber. Então as primeiras duplas chegaram combinando, vamos fazer assim e tal, mais light pra gente fazer o movimento certo. E ele já, olha, não é nada disso Tudo que a foi gente quer. desconstruído, né? E aí eles foi estimular a Luciana, mundo real aqui. Mundo real. Quando tu ficar com ódio do teu marido, como é Coitado que é? do- Ele coitado deixou a do- toalha em cima da cama, tu É, está ela- revoltada. Aí, professor... Aí meu ela Deus. aloprou Ah, com o mas Breno, ela- coitado. Coitado. Coitado do Breno. Não, só ela, via- ela... A gente só vê as pernas Lesionado do, até do hoje. Breno subindo Meu e Deus. pof. É A gente mesmo. só via as pernas do Breno assim, ó. Porque a pessoa faz sozinha lá. Aí as pernas do Breno. Aí ele querendo proteger ela. E ela aloprou com ele, claro. É. Mas Gente, Mas Breno aí tem quando que chegou a hora do conhecer. Breno bater na Luciana, aí é claro que como a turma era muito unida, a gente teve que intervir. Né? Eu disse, professor, por favor, posso fazer dupla com... O Breno. Posso ser o Canga do Breno agora, pra O Breno- Luciana não Coitado se do machucar. Breno. Até porque na parte, né, da algema que machuca, aí não ia deixar a única mulher da turma se machucar, né? Aí, Claro, não. jamais. Jamais. Aí- Jamais. Aí a gente trocou a dupla e aí o Breno não pôde se vingar da Luciana. Meu Deus do céu. Gente, mas são histórias, né, que vão É, ficar pra mas- sempre. Mas, Carol, é importante o apoio da família, o apoio do meu esposo. o apoio Não, da mas minha eu mãe, falo isso né? porque às vezes não, Não tem, tem, gente. né? Eu tava assistindo hoje um podcast, gente, eu sou a pessoa mais viciada em podcast. Uma delegada falou que ela separou, porque Foi. quando ela resolveu entrar na polícia, o marido Esposo não dela, apoiou. ela falou assim, então eu não tenho. Eu vou, assim, e separaram por isso. Então talvez não é algo que seja tão evidente, óbvio, o teu parceiro te apoiar, Sim. entendeu? A própria família. O meu, ele tava comigo em todas as etapas. Todas as que eu citei pra vocês, ele me levava, me buscava. No treinamento do TAF, ele me levava pro castelinho pra correr ali. Que ali tinha noção do tempo, né? E da corrida. É. Então, ele foi um parceiro essencial nessa minha jornada aí. Vitória, gente, Vitória. graças a Deus. Deu certo, né? Deu Graças certo, a Deus. graças a Certo. Deus. Gente, nós já estamos. Se a gente fosse falar aqui, era muita história, eu tenho certeza. Mas agora que esses senhores aqui, esses estão aí empossados, peritos, todos aqui peritos, e agora é o outro momento de ansiedade. Onde vocês vão trabalhar? Que setor vocês vão trabalhar? Falar sobre a lotação. Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é: nós estamos aqui a serviço do Estado. Então, a priori, a gente tem que ter uma mente aberta para trabalhar no local onde o Estado está precisando. Eu Isso. falo muito isso para toda vez que eu fazer palestra. Ai, mas eu queria muito, muito, muito trabalhar em local de crime. Mas naquele momento, a vaga é na balística. Então, você vai ter que ir para a balística. Não é a sua vontade, é a vontade do Estado, naquele momento, de preencher aquela vaga. Mas nada impede que você manifeste a sua vontade. Olha, eu tô indo pra cá, mas a minha vontade, a minha afinidade é morte violenta. E em algum momento, você vai acabar indo pra aquele setor. Mas no primeiro momento, geralmente você tá ali pra fechar alguns buracos, que eu falo, né? E foi assim comigo, foi assim com
todo. Eu acho que praticamente com todos os peritos que entram é dessa forma. Mas qual é a expectativa de vocês? Já que se vocês pudessem escolher, que eu não sei se não vão poder, né? Não sei. Carol, Que começa Luciana Carol. tem que ser a primeira a responder isso Não. aí, porque nas disciplinas a gente Eu já vou sabia até da fala. comer aqui enquanto eles falam. Eu quero saber, não, a vontade de vocês, não é que... É como o Will Primeiro, falou. são... Deixa gente, Luciana tem... Peraí. responder essa Direciona Só disciplina. essa, que temos essa surgiu na academia. Peraí, nós só temos 4 locais, né? Timon, São Luís, Balsas. Imperatriz e Balsas. Pronto. Vamos deixar. Ó, Luciana é a voz do povo. É a voz dos seus amigos. Pode começar. Responda. Qual é a sua vontade? Responda, Quando eu tava Luciana. na academia, eu respondi até para alguns peritos que iam fazer, né? Hum, Eu tinha vontade de ficar ou no ILAP ou no IGF. Por conta da minha formação de ser engenheira Tá química, certo. eu estar sempre atuando em laboratório, procedimentos laboratoriais, sempre trabalhei com a pesquisa também. E a questão da enfermagem, eu não sei se poderia ir para o IGF ou para o ILAP, a depender da necessidade. Sim. Mas também eu acho muito interessante e eu queria também aprender essa questão de perícia de local de crime, porque eu acho que lá a gente consegue ter uma visão geral de tudo, né? Então, pra mim, eu acho que todos são importantes. Mas se eu pudesse escolher, acho que eu ficaria com IGF e LAF. Eu vou falar, porque eu já falei pro pessoal na academia, assim, eu acho, assim, uma visão muito, muito pessoal. Eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Saúde, fazendo muita viagem pelo interior do estado. Né? Montagem de hospital, equipando hospital e tudo. Durante a pandemia, estava trabalhando nisso, então... A gente vê muito a carência geral do nosso estado. É um gestor De uma nato, maneira tá? geral. Só pra ficar registrado. Então, Só eu comento. tenho uma visão pessoal de que a gente tem uma necessidade muito grande no interior do estado. E aí, assim, eu acho muito importante que os peritos tivessem essa experiência de poder trabalhar no interior e começar pela externa. Estava conversando com o Fábio hoje sobre isso. Porque, apesar da gente ter esse conhecimento depois de tudo que tem de área na perícia, a gente não tem como fugir da situação da externa como um local... De início. De início. Eu- Porque é uma escola, né? Eu tava até falando com eles, né? Quando eu montei um grupo com eles. Eu também acho, se a gente pudesse, né? Claro, no mundo ideal, que não é o mundo de hoje. Mas você tem que ter uma experiência na externa e no interior. Gente, não tem nada a ver. Eu fiquei 2 anos em Timon. Não tem nada a ver. 2 Quem anos? trabalha, 2 anos. Não tem nada a ver quem trabalha em São Luís aqui, que tem uma estrutura, em quem trabalha no interior. E quando eu fui para Timon, eu até dirigi a viatura. Não tinha ninguém. Gente, o ICRIM Eita, na Fábio, época aí. era nada. Era assim, eu Agora você vai realizar meu sonho. Aquela- e eu. Era eu e eu, gente. Não É. tinha. Era sozinha, perita sozinha, sem motorista, ia sozinha pras ocorrências, sem conhecer a cidade. Eu falei, Jesus. Mas assim, é uma experiência fantástica. Porque é uma realidade muito diferente. A gente se envolve muito com o interior. com a diferente comunidade, daqui. tudo. E eu também acho uma coisa, realmente, eu falei que, claro, não é o mundo ideal. Mas assim, você começar de onde você vai receber o vestígio, por exemplo. Se tu trabalhasse no IGF, é muito importante pro tu ir conhecer a rotina do local de crime pra entender como que aquele vestígio chega lá. Sabe? Aí você vai chegar direto no IGF, ok, tu teve a academia de polícia, mas não é uma rotina. Eu acho que pelo menos assim, passar um mês, passar um tempo na externa, vendo como acontece, é muito importante. Mas eu não sei como a gente já vive no limite de perito, não sei se vai ser possível, se vai acontecer. Tem uma... Ela que é entrevistadora e a gente perguntando. Não, mas Depois- aqui, gente, aqui é uma conversa, viu? Não, eu sou entrevistadora, eu só como, gente, porque eu tô pra morrer de fome, eu não comi. Depois Não, que meu Deus. que a Só pessoa... eu que tô comendo, eu trouxe a comida pros convidados e eu que como. Ei, Carol, depois que a pessoa é lotada, a gente também estava discutindo sobre isso. Existe um estágio prático onde você circula pelos Então, setores ou já começa e fica no setor Depende específico? muito. Quando foi comigo, eu sempre falo, gente, toda turma, eu acho que deveria acontecer. Mas como eu falo pra vocês, gente, tá tão apertado Depende de da peritos, demanda, então né? não sei também. Isso é uma questão também da DGP. Quando eu entrei 10 de outubro de 2010. Aí, outubro de 2010, de 10 de outubro até 30 de novembro, eu fiquei somente fazendo um estágio. As ocorrências não eram minhas, eu ia acompanhar os peritos. Aí eu entrei mesmo, eu como perita na escala, em dezembro. Mas assim, não Todo existe... esse período na externa, acompanhando Só acompanhando, Sim. vendo. Eu ficava ali no ICRIM, olhava os setores.
Mas não tem, assim, esse modelo, que seria um modelo de realmente conhecer as áreas. Não tem isso. E tu, Fábio, se tu fosse escolher? Eu posso? Deixa eu falar pra vocês. Você manifestar a nossa vontade. Eu não tô- Não tem nada a ver Carol com o que vai acontecer Carol, na realidade. Carol quer deixar eu sonhar. Meu Deixa eu filho, me deixa eu te empolgar. falar. De onde tu veio, de onde Deixa eu vocês me empolgar. vieram. Deixa eu me empolgar de novo. De onde vocês vieram, o sonho mais fácil vai ser esse. Onde tu quiser Não, ficar, que eu não sei onde é. Sei onde é, não. Se eu pudesse escolher, né? Claro que eu ia escolher ficar aqui em São Luís. Minha família é daqui, né? Sim. Eu tenho um trabalho aqui como professor, mas falando da área. Da área. A área que eu me apaixonei foi morte violenta. Nossa. Pra mim, você chegar e ter aquele primeiro contato e dizer, bom, por onde eu vou começar pra desvendar esse mistério? Pra mim é fantástico. Pra mim é fantástico. Então, E eu se eu vou dizer pudesse pra ti- escolher, seria ir pra morte violenta. Se fosse Vou só aqui em falar São Luís, seria a uma- perfeição. Mas, ó, Fábio, tanto que vocês lutaram, principalmente você. Isso aí é o sonho mais fácil de realizar. Não, talvez nesse momento, como eu não sei como é que vai ser a lotação de vocês, mas em algum momento Sim. tu vai pode ser conseguir. E o mais importante que eu quero falar pra vocês, Mas que eu a luta lembrei... não foi só minha, eu tenho que ser Não. justo, né? assim, Thales, tem o Thales Não, também foi. isso, demais. O ele. Thales, Ele que começou a falar comigo. Isso que eu ia dizer. Ele que foi a primeira Até pessoa mais, a falar comigo. Mais que eu, né? Porque Foi, é verdade, quando o o Thales Thales, teve eu que ir tava embora lembrando. pra Açailândia, aí eu disse, bom, então agora eu assumo. Não, é comigo. verdade, gente, tem que falar dele, é mesmo. O Thales foi quem falou fundamental, comigo da foi primeira vez. o cabeça mesmo, quem começou Foi. tudo e E começou até os hoje contatos, também, né? né? Tá junto com o Fábio aí na correria. Aí a gente virou amigão mesmo, assim, acho que Parceiro, acho Tu não, nem falou certeza, da né, pra vida situação do toda. nascimento da tua filha, que ele foi lá ser testemunha. Sim, Então, numa dessas nossas correria idas, a aí. minha filha nasceu e eu No disse, meio da Thales, correria. tu vai ser a testemunha pra registrar ela. Bora caçar um cartório e vamos. E o Thales foi testemunha, né? Gente, que turma é essa, né? Ele essa ele realmente- assinou o registro da minha filha, né? Mas tá É tudo... isso. Vocês estão muito bem. Vocês estão bem Thales é demais. um parceiraço, cara. Gente boa demais. E aí nos últimos momentos, né? Passa um filme na nossa cabeça, né? Aí eu, já com a minha... Porque o concurso tem a idade da minha filha, né? Quando eu fiz o TAF, minha esposa tava grávida. Aí por isso que tu engordou. Será? Ninguém entende, né? De 90 pra 70. E aí, hoje, né? Hoje, o meu filho, né? Mais novo, já com 5 anos, e o Thales com o bebezinho dele, né? De colo, né? A gente, não, Thales, tem que fazer essa foto, cara. A Tem que nossa fazer essa nossa foto. turma Verdade. teve um nascimento em cada etapa. É verdade. O teu foi lá, no TAF lá, o do Thales foi nessa... Na cara, pô. E o do Anderson foi na nomeação. Foi. Sim, verdade. Mas vocês sabem que quando eu saí da academia, eles falavam uma frase. Essa é a última vez que vocês todos vão estar reunidos. Gente, Depois tem 15 espalha, né? anos Que não conseguiu reunir a turma toda. e nunca a gente se reuniu. Realmente. E a nossa turma era pequena. Então, nunca. E a gente falava, claro que não, a gente vai se reunir. A gente nunca conseguiu reunir todo mundo. Aí, galera, tem que manter o grupo e tem que dar um Não, jeito eu falo assim, que- porque as coisas que as pessoas falam na academia, gente, claro, mas nunca aconteceu. Nunca a gente reuniu todo mundo depois, eu acho. Espalha logo todo mundo Porque espalha alguém, pelos eu- institutos. Espalha, ou alguém sai, alguém da nossa turma mesmo, um perito nem saiu mesmo. Então, nunca mais. Foi a última foto foi a foto final e nunca mais teve. Qual era o nome da tua turma? Gente, vocês acreditam que Esqueci. eu não lembro agora, vocês acreditam que eu Tanto esqueci. tempo também, né? Gente, tem muito tempo a minha academia. Eu vou ter que revisar. Os atalaias. Deixa eu falar pra vocês, eu tenho que revisar as minhas fotos, porque eu tenho foto de Mas tudo da minha O Belchior academia. é da tua turma, né? Não. É, não. Ele é, ele é barra 14. Que a gente chama de a gente chama lá, é assim, gente. 2012, né? O concurso O dele- de 2012. A gente chama de barra 14, barra 10 é a nossa, barra 14, barra 18, é assim. Nossa, é barra 18. A sua de vocês é barra 18. Barra 18, terceiro volume. Terceiro volume, pois é, ainda tem o volume. E aí, Ai. é isso. Gente, porque eu tô controlando o tempo, se eu deixar, os podcasts, eles vão assim, sem limites. Bom, então aqui cada um já disse pra onde quer ir. E se Deus quiser, vai abençoar, que abençoou até agora, pra todos esses meninos aqui Amém. irem pra onde eles querem. Amém. Bom, vamos falar agora dicas para
concurseiros? Já que a gente sabe que o pessoal aí é louco por perícia, o sonho é ser perito, o que vocês deixariam aí de dica para os nossos concurseiros de plantão? Will. Cara, eu acho que a pessoa não precisa, não deve deixar para estudar para o concurso. Eu acho que é fazer a sua graduação se dedicando ao máximo para a graduação. Tenho aqui um exemplo na minha frente, da Carol, que aproveitou tudo que a universidade tinha, mas sempre foi uma referência em relação ao aproveitamento dentro das disciplinas e resultado mesmo prático de nota. Então, a pessoa não pode achar que ela vai fazer uma graduação de qualquer jeito. Quando ela formar, ela vai virar concurseira e que vai ser aprovada no primeiro concurso. Então, o caminho fica muito mais fácil se você, durante a graduação, já se dedica. Tá? Então, eu acho que a dica que eu deixo para você é essa, assim, de não relaxar a graduação e correr atrás depois, porque aí a corrida fica uma corrida muito mais complicada. E conhecer o edital antes, não esperar o edital sair para você se preparar. Você pode utilizar editais anteriores, que foi no meu caso, eu usei o edital anterior para me preparar durante 8 meses. E investir também em cursinhos online, porque hoje em dia tem tantas plataformas aí que te auxiliam, né, nesse processo, porque você pode ter acesso ao melhor professor do Brasil. Tem vários cursinhos como Estratégia, tem o Gran Cursos online, e aí você pode estar tendo acesso, pagar e ter acesso a esse material que tem PDF, tem videoaulas, e a questão de simulados também, que é muito importante, porque a gente estuda para o concurso e deixa de lado revisões, a gente deixa de lado esse simulado, e fazer o simulado é uma preparação para a prova. Tipo, no meu caso, eu tive dificuldade porque eu não pratiquei simulado, eu não praticava tantos exercícios. Eu tentei pegar todo o edital e seguir os conteúdos, estudar, mas eu não parei para fazer revisões, eu não parei para me fazer simulado. Então, no dia da minha prova, eu tive um pouco de dificuldade de administrar o meu tempo. Entendeu? Então, é muito importante a gente estar praticando questões, fazendo revisões, fazendo simulados, porque no dia da prova você já vai estar mais confiante e não esperar o edital sair. Eu só vou estudar quando o edital sair. Não. Hoje você já pode começar seus estudos fazendo um programa. Pega um horário melhor que você tem livre para estar estudando, né? Porque a gente não tem... A vida é tão corrida e a gente acha que não tem tempo, mas começando com 30 minutos, começando com Eu uma falo hora, toda vez sempre isso. sair do zero, né? E aí, com o tempo, a gente vai tendo mais afinidade pelo estudo, a gente vai se dedicando mais ainda. E aí vai ficando mais fácil. E daí, finais de semana, era o tempo que eu tinha para estudar, era final de semana. Tem filho, né? Tenho. Sábado, domingo, às vezes eu ficava estudando os materiais. E isso é a dica. Pegue o edital que você quer estudar. O último, né, gente? O último edital e comece a se preparar. Não espera chegar para você estudar. Porque quando chegar o concurso, você já vai estar na frente de muitos concorrentes. Verdade. Que vão começar a estudar do zero. Excelente dica. É a dica que eu também sempre falo. Luciana, Luciana já falou tudo, né? A dica é essa. A dica é essa, mas é a tua dica que eu quero. A tua dica diferente das outras dicas. A dica da Luciana. Não, brincadeira. Porque assim, essas dicas ótimas, agora eu quero a sua. Não, vai. A Luciana falou uma coisa que é importantíssima. Você não deixar para estudar quando sai o edital. Sim. Né? Você tem que se preparar antes. Se possível, claro, né? Você escolher mirar no concurso que você quer. Né? Se é área policial, é área policial. Por áreas, se né? é Tem tribunal, é tribunal. E estudar o concurso que você deseja. Né? A gente sabe que às vezes você faz aquilo que está disponível, né? Lógico, você não vai deixar passar um concurso, porque um concurso não são coisas que tem toda hora. Então, mas você mira no que você quer, se aparecer um interessante, você vai fazendo. O conhecimento, ele é cumulativo. Exato, perfeito. Então, você vai estudar para um concurso, você já vai ter uma base para um próximo que você já vai estudar. Perfeito, é isso então, é não desistir. Se eu for eu dar também a acho Luciana, aí, realmente, não a Luciana desistir. deu a dica áurea, a minha dica é não desistir. Uma hora a gente consegue. Uma hora Pode você ter certeza. consegue. E, Fábio, tu falou algo muito importante, que é a questão de focar em um concurso. Porque às vezes a pessoa ela fica tão... eu quero porque eu quero ser aprovado num concurso. Aí ela tá estudando o edital aqui, aí surgiu um outro concurso Aí ela ali. para. Aí ela para começar um novo cronograma. Isso atrapalha muito. É importante a gente focar naquilo e tentar fazer provas ou concursos que sejam similares àquele edital. Que dá de aproveitar muita coisa. Dá, porque a maioria é bem parecido. Tipo o meu caso, eu tentei para a Guarda Municipal para me testar os meus conhecimentos aqui de São Luís, e o edital era muito parecido com o da Polícia Civil, e eu fui aprovada, só que Olha aí, ó. como eu tava aguardando esse milagre que chegou da perícia, né,
Aí você não vou fazer pra não tirar a vaga das pessoas. Eu creio que em breve É. você é perita. Então eu não fiz, mas foi um conhecimento que eu É. adquiri, consegui testar e provar que quando a gente estuda para uma área e você faz provas naquela área, você consegue sim ser aprovado. Aí, aprovado em vários concursos aí. Não, É Excelente, excelente. Pessoal, a gente vai terminar, infelizmente, porque como eu falei pra vocês, se a gente deixar assim a conversa, ela é infinita. Então vamos finalizar aqui esse nosso podcast fantástico com nossos novos colegas, novos peritos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Espero aí que a expectativa seja atendida e quero dizer algo pra vocês. Mantenham o entusiasmo. Fábio, eu vejo, claro, porque eu conheci a Luciana agora, o Will já conhecia, mas mantenha o seu entusiasmo. Porque às vezes a gente passa num concurso, a gente vai pra ali, a gente quer tanto aquilo, depois a gente, sabe, parece que perde aquela motivação. E a motivação, ela é muito algo que a gente busca, sabe? É a gente que tem que procurar. Porque, assim, o trabalho é lindo. Falo lindo no sentido científico, tá? Todo mundo fala lindo no ponto de vista científico, e a gente tem muita coisa pra contribuir. Então, não percam esse gás. Vamos começar agora, tomara aqui que daqui 10 anos esteja no mesmo ritmo. Amém. Se Deus Quem quiser. sabe até melhor, né? Não, aliás, peraí, não. Gente, Não. Luciana, você... Assim, a melhor turma de todos os tempos. Então, daqui um já tempinho tinha todo eu mundo vou... esquecido, Luciana. Eu vou verificar isso, porque é assim, né? Eu vou verificar o entusiasmo, a empolgação, bora Ficou pra atrás. história, né? Ficou. Então é isso, gente. Até o próximo podcast Papo de Perícia. É isso aí. Obrigada, Carol.